Olá a todos, eu me chamo Pedro Lemos, sou graduando da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e vou fazer a apresentação do trabalho Uso de substâncias entre estudantes de medicina de uma universidade pública durante a pandemia de Covid-19. Esse trabalho também tem como autores Lucas Blumris, George Blaines, Nicole Rezende, Tomazito, Arthur Ramos, Paulo Swain e foi orientado pelo professor André Malbegier. O uso de substâncias é um fenômeno bastante complexo que envolve componentes em saúde, questões socioeconômicas e também dimensões criminais. Ele acontece em todo o mundo e entre faixa etária bastante ampla. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime realiza anualmente relatórios que reúnem dados e análises sobre a produção, o tráfico e o consumo de drogas nos diversos países membros. E o que esses dados mostram é um crescimento do consumo de substâncias na população global. Quando comparamos os dados de 2009 e 2018, há um leve crescimento da população adulta que consumiu alguma substância no último ano. Jovens adultos, principalmente estudantes universitários, que são foco de discussão desse congresso, estão entre os grupos de maior vulnerabilidade para comportamento de risco, incluindo o uso de substâncias. Estudos como o primeiro levantamento nacional sobre o uso de substâncias entre universitários de 2010 apontam maiores taxas de consumo de álcool e outras drogas entre essa população quando comparada com a população geral. Quando analisamos especificamente alunos do curso de medicina, são reportadas taxas ainda maiores de consumo de substâncias em comparação com outros estudantes. Estresse, competitividade e poucas horas de sono são alguns fatores que se relacionam com maior sofrimento psicológico e uma tendência ao uso aumentado de álcool e outras drogas. As presentes mudanças na forma que a sociedade enxerga e lida com algumas substâncias também podem influenciar o aumento do consumo de algumas drogas pelos estudantes de medicina. São exemplos a descriminalização da maconha em diversos países do mundo e estudos que estão sendo conduzidos com CBD e outras substâncias psicoativas como psicodélicos, ketamina, MDMA, utilizados em tratamentos psiquiátricos. Bom, agora falando um pouco sobre o cenário da pandemia de Covid-19 no qual esse estudo foi conduzido, os desafios impostos no dia a dia e o impacto social na saúde mental da população, que é objeto de estudo de vários dos trabalhos apresentados nesse congresso, aumentam nossa preocupação e a necessidade de estudos sobre o uso de substâncias. Um estudo norte-americano de junho de 2020 mostrou maiores taxas de ansiedade e depressão quando comparados com o mesmo período em 2019. Esse estudo também mostrou que 1 em 10 pessoas referiram ter iniciado ou aumentado o consumo de alguma substância como estratégia de coping para lidar com estresse e emoções relacionadas com a pandemia. Diante de todas essas questões levantadas, vimos a necessidade de conduzir mais estudos sobre o uso de substância entre os estudantes de medicina. Assim, o presente estudo ele teve como objetivos avaliar a prevalência de álcool, tabaco e drogas ilícitas entre os estudantes de medicina em nossa instituição, comparar essas taxas atuais com as taxas de 2001 também obtidas em nossa instituição e, sendo o estudo conduzido durante a pandemia de Covid-19, avaliar como esse cenário pode ter afetado o uso de substâncias. Agora, sobre a metodologia adotada no estudo, fizemos um estudo transversal com 1.050 alunos contatados do primeiro ao sexto ano da graduação de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O estudo foi realizado por meio de um questionário online e auto-aplicável durante os meses de agosto e outubro de 2020 pela plataforma REDCap. Para avaliar o uso de substâncias, aplicamos o questionário utilizado nos estudos conduzidos também na Universidade de São Paulo entre os anos de 1996 e 2001. Em nosso estudo, coletamos informações sobre o uso na vida, o uso nos últimos 12 meses e coletamos também informações sobre a frequência de uso antes e durante a pandemia de Covid-19 e dados socioeconômicos da nossa população. Na avaliação do padrão de uso, perguntamos: você usou alguma vez na sua vida determinada substância sem orientação de médico ou outro profissional? E na avaliação do uso recente, você usou determinada substância nos 12 meses anteriores à pandemia? As substâncias avaliadas foram álcool, tabaco, maconha ou haxixe, alucinógenos como LSD, chá de cogumelo e mescalina, cocaína, crack, anfetaminas, anticolinérgicos, benzodiazepínicos, opioides, sedativos e barbitúricos, esteroides anabolizantes e inalantes. O impacto da pandemia foi avaliado com as perguntas:
como era o seu uso no período anterior à pandemia e como é o seu uso no período da pandemia. E as respostas elas foram categorizadas em menos de uma vez por semana e uma ou mais vezes por semana. Agora, sobre a análise estatística que utilizamos, sendo esse um estudo de prevalências, o que fizemos foi comparar as variáveis coletadas entre gênero e ano acadêmico, e para isso utilizamos testes T ou Q quadrado, de acordo com o tipo de variável. Em nossas análises, consideramos um alfa de 5%. Bom, agora apresentando os resultados do nosso trabalho, nós tivemos uma taxa de resposta de 26,2% dos alunos contatados, com N de 275 respondentes. A média de idade foi de 23 anos, com a maior parte dos estudantes solteiros, sem religião e de renda familiar elevada. A distribuição que a gente obteve entre gênero e ciclo acadêmico, ela foi consistente com as proporções gerais dos alunos da nossa instituição. Falando sobre as prevalências encontradas no estudo, essa figura mostra as taxas de consumo de todas as substâncias que foram avaliadas e a comparação com os dados do estudo feito na mesma instituição em 2001. Sobre os nossos dados de 2020, 95% dos estudantes referiram ter utilizado álcool na vida, 57% tabaco e 64% alguma droga ilícita. No período do último ano, 82% dos estudantes referiram ter feito uso de álcool, 36% o uso de tabaco e 48% o uso de alguma substância ilícita. Excetuando álcool, crack, anticolinérgicos, inalantes e sedativos, foi encontrado um aumento significativo de uso de todas as outras substâncias no período de 2001 a 2020, com a cocaína e o êxtase apresentando os maiores aumentos. A única substância que teve seu uso diminuído no período foram os inalantes. Para o período do último ano, também foi encontrado um aumento global do consumo, também com destaque para cocaína e êxtase, e inalantes sendo a única droga com diminuição do consumo. Outros estudos publicados também apontam para uma tendência de aumento do consumo de substâncias nesses últimos 20 anos, embora tenham sido apontadas taxas de crescimento menores do que as encontradas nesse estudo. Como eu já havia mencionado na introdução, nós realmente encontramos em nossa população maiores taxas de uso quando comparadas com a população universitária e a população geral de mesma faixa etária, de acordo com os levantamentos nacionais de 2010 e 2017. A maconha foi a segunda substância mais utilizada entre os estudantes, o que pode sugerir uma mudança em como ela é vista e utilizada nessa população. Sendo esses os profissionais de saúde que irão futuramente participar da elaboração de políticas sobre drogas, é possível que sejam desenvolvidas políticas mais compatíveis com a realidade das pessoas que fazem o uso ou realizam pesquisa com essa substância. Quando comparamos com outros estudantes de medicina, encontramos em nossa população taxas maiores do consumo de êxtase, alucinógenos, cocaína e anfetaminas, enquanto que as taxas de álcool, tabaco e inalantes foram similares. Apesar dessas taxas de tabaco terem sido similares a outros estudos realizados com estudantes de medicina, quando comparamos com a nossa amostra de 2001, o uso no último ano ele quase dobra, o que não era exatamente esperado devido à diminuição contínua das taxas de tabagismo no Brasil. Falando agora sobre as comparações de gênero, encontramos diferença estatística para homens consumindo mais êxtase, alucinógenos e tabaco que as estudantes mulheres. O maior consumo de álcool, tabaco e outras drogas por homens é bastante reportado na literatura, mas também é reportado uma possível tendência ao consumo convergente de álcool entre os gêneros, como mostram os dois primeiros artigos mencionados abaixo. Um ponto interessante a se comentar sobre o uso das anfetaminas é que o nosso estudo de 2001 mulheres apresentavam um consumo maior de anfetaminas, de modo geral, drogas associadas com redução de peso, mas que foram proscritas no Brasil em 2011. Atualmente, as anfetaminas disponíveis, elas são associadas principalmente ao tratamento de transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, embora também sejam usadas para aumentar a performance acadêmica, componente que é comum entre gêneros e que também pode contribuir para diminuir a diferença do consumo das anfetaminas entre homens e mulheres. Bom, agora as questões relacionadas ao ano acadêmico. Para realizar essa análise, nós dividimos os 6 anos da formação médica entre ciclo básico com primeiro e segundo ano, ciclo clínico com terceiro e quarto ano e o internato composto pelo quinto e sexto ano. A análise dos dados ela revelou um aumento significativo do consumo de alucinógenos, anfetaminas, cocaína, inalantes, maconha e êxtase do ciclo básico para o ciclo clínico. Esse aumento ele já seria esperado, levando em consideração a diferença de idade entre os alunos de cada ciclo,
e ele pode refletir uma natural progressão de ficar mais velho e ser exposto a novas experiências. Mas além do fator de envelhecimento, esse aumento no consumo de substâncias ele também pode ser atribuído ao aumento de fatores estressores acadêmicos, profissionais e financeiros, conforme os alunos progridem nos anos da graduação. Dados como esse podem servir de alerta para que as instituições de ensino tentem evitar ou pelo menos diminuir essa tendência de aumento do consumo de substâncias ao longo da formação médica, oferecendo, por exemplo, atendimento de saúde mental de qualidade aos estudantes. Sobre a pandemia de Covid-19, observamos uma mudança na frequência do uso de álcool, tabaco, maconha, cocaína, inalantes, alucinógenos e êxtase depois do início da pandemia, sendo nosso principal achado a diminuição na frequência do uso das party drugs, drogas que geralmente têm seu uso associado a encontros sociais, entre usuários esporádicos, enquanto usuários frequentes mantiveram seu padrão de consumo. Foi encontrada uma diminuição do uso de todas essas substâncias na categoria do uso em menos de uma vez por semana, enquanto que o uso em uma ou mais vezes por semana se manteve constante. Com as medidas de isolamento social impostas pela pandemia, os encontros sociais e festas diminuíram, e sendo esses ambientes onde há maior exposição e acesso às diversas substâncias, é natural que o consumo tenha diminuído no período. Por outro lado, para os estudantes que realizam o uso em grande frequência, não houve uma diferença significativa quando comparados os períodos de antes e depois do início da pandemia, o que pode ser resultado de um uso dessas substâncias não associado a encontros sociais por essas pessoas. Outros estudos também encontraram uma diminuição geral no consumo de substâncias, mas um aumento na frequência do consumo de álcool e tabaco, associando a diminuição do consumo de modo geral a uma dificuldade de acesso a substâncias ilícitas durante a pandemia. Algumas limitações que o nosso estudo possui são que os dados foram obtidos no contexto da pandemia, e os efeitos desse fator de confusão não podem ser totalmente discriminados em nossa amostra, já que eles podem ter influenciado as prevalências e o padrão de uso medidos no estudo. No entanto, o que se observa na literatura é que a pandemia diminuiu prevalências gerais de consumo de substâncias, então seria esperado um efeito redutor nas taxas e não um aumento da prevalência como encontramos comparando com o período de 20 anos desde o nosso último estudo. Nós também tivemos uma taxa de resposta de 26,2%, que pode ser considerada baixa e não representativa da nossa população acadêmica completa, ainda que as proporções de gênero e ciclo acadêmico estejam preservadas na amostra. E essa baixa taxa de resposta ela pode ter superestimado as prevalências por concentrar respostas de estudantes com maior afinidade pelo uso de substâncias e que tiveram maior engajamento em participar da nossa pesquisa. Por fim, também pode haver um viés de memória na estimativa das frequências de uso, relacionadas ao período anterior à pandemia, já que os questionários que foram respondidos no mês de agosto contaram com informações a respeito de um período anterior a pelo menos 6 meses. Desse modo, avaliamos a prevalência do uso de álcool, tabaco e substâncias ilícitas entre os estudantes de medicina da FMUSP. As prevalências de consumo de álcool e tabaco mostradas nesse estudo são similares a outros estudos conduzidos entre estudantes de medicina, enquanto foram encontradas maiores taxas de consumo de maconha, êxtase e alucinógenos entre os estudantes da FMUSP. Foi encontrado um maior uso de substâncias entre os estudantes homens do que as estudantes mulheres, e um aumento entre os primeiros anos, primeiro e segundo, e os anos intermediários, terceiro e quarto ano, da graduação de medicina. A pandemia de Covid-19 pode ter influenciado as frequências de uso de substâncias e as taxas de prevalência, sendo que os usuários esporádicos diminuíram o uso e os usuários frequentes não tiveram o consumo significativamente alterado. Bom, eu me coloco à disposição para contatos pelo e-mail pedro.lemos@fm.usp.br e por sua atenção, muito obrigado.